Junte-se a nós, Ted Thompson. Um dos últimos dias aqui. Venha conosco, Diário de um Ladrão de Oxigênio. E ó. Sim. Cadê? Aqui, ó. Dora, Luciana. Luciana, quem é a Luciana? Não conheço. A Dora já passou por aqui. Faltou ontem. Boa noite, Luciana. Meu nome é Ted. Laila. Boa noite. Laila é minha parceira aqui. Ted falando. Boa noite. Curtiu o figurino aí, Laila? Tem um arsenal de camisa ali. Cada dia eu uso uma, hein? A Deta também tá faltando. Eu acho que ela tá faltando, a Deta Porfírio. Boa noite, Deta. Obrigado, Laila. Procuro me fazer o máximo. Sempre elegante, sempre elegante. Quem está acompanhando a história? Manuel. Seja bem-vindo, Manuel. Meu nome é Ted. Ô, Manuel, meu nome é Ted. Seu primeiro dia aqui, Manuel. Obrigado, hein, Deta. Eu, como publicitário, eu me visto irretocavelmente. E hoje vamos para mais uma parte do diário. Talvez eu irei acabar amanhã, viu? Ou domingo. Depende do meu humor amanhã, viu? Se o meu humor tiver bem legal, vocês já me conhecem, mas o meu humor ele faz assim, ó. Faz assim, tem dia que eu tô mal-humorado, tem dia que eu tô alegre. Que houve? Que houve? Não está respondendo o quê? Fale-me, Dora. Manuel tá por dentro da história do diário, Manuel. Nova York. Pô, Manuel, Nova York. Nova York foi a segunda cidade que eu morei nos Estados Unidos. Morei em Minnesota, no estado de Minnesota e no estado de Nova York. Mais precisamente em Nova York, a cidade. Que? Pode falar comigo agora, Dora Oliveira. O que está vendo? Raí Rocha. Seja bem-vindo, Raí Rocha. Luciana, Laila, Luciana não fala. Laila, Luciana, Dora, Raí, Manuel e Deta.
A... Entendi. A Tica é... Ela chama-se Haslin. Essa é a Tica, chama Haslin. Parabéns, Dora. Muito bom, parabéns. Está perdida, Luciana? Por que está perdida? Muito prazer, meu nome é Ted. É o seguinte, eu estou apresentando aqui no perfil do camarada que é cheio de tatuagem. Sabe quem é esse cara? Ele chama Marco. E aí ele me presenteou aqui para eu apresentar, contar a minha história, esses diários que eu escrevi. Diário de um ladrão de oxigênio. Que é a história de várias mulheres que viveram comigo e que eu era viciado em maltratar mulheres. E eu era viciado em droga, viciado em álcool. E eu entrei no AA e me curei. Me curei do vício de álcool e drogas. E aí tive a sorte bateu na minha vida e eu sou publicitário e ofereceram para mim uma vaga nos Estados Unidos de diretor de arte, numa das maiores agências de publicidade americanas. Eu fui para o estado de Minnesota. E lá continuei no AA. E lá nos Estados Unidos eu tive a noção de como era ruim ficar longe da minha casa, ficar longe do meu país. E lá em Minnesota é frio, muito frio, muito frio. E eu cheguei lá no inverno. E no verão é muito quente, é muito difícil lá. E também eu descobri que eu perdi o vício de maltratar mulheres. Era uma paranoia que eu tinha, eu fazia muito mal às mulheres. Eu tive mais de 15, 20 mulheres na minha vida que passaram por mim e na hora que eu conquistava elas, eu maltratava elas, não de bater fisicamente, mas emocionalmente. Eu torcia, acabava com elas. E eu me apaixonei por uma delas, que foi a Penélope. E a Penélope, fiquei com ela 4 anos e meio, logo depois eu vim embora para Minnesota, Estados Unidos, mas eu tive um problema com ela que eu comecei a me apaixonar por ela e comecei a amá-la, a Penélope. E no final ela que comandou a operação, terminou o namoro comigo, não me aceitou mais e fez um monte de coisas ruins para mim, fisicamente, contratou uns caras para me atropelarem, fiquei no hospital, fiquei engessado dos 2 braços e as 2 pernas. Aconteceu desastres e mais desastres na minha vida quando eu bebia, usava droga e fazia mal às mulheres. E quem está me acompanhando aí no meu diário, fazem 5 anos e meio que eu não uso droga, não bebo e não me relaciono com mulher. Só toco punheta. Eu não faço mais nada. É só isso que eu faço. Eu já fui atraído por mulheres e me segurei para ver se não volta nada. Mas agora, nos últimos dias do diário, eu conheci a Haslin, que é essa mulher que eu estou apaixonado nela. Estou apaixonado. Mas eu já tive uma má notícia, quem está acompanhando está vendo. Eu estava no AA de Londres e quando nós que somos veteranos do AA, a gente chega no AA, que é a nossa casa, todos os veteranos quando chegam são aplaudidos e se deram bem, ainda mais eu que me dei bem financeiramente, trabalho, venci a bebida, a droga, não sou dependente mais. E aí eu fui chamado na frente para dar o meu parecer e eu contei a minha história. Contei a minha história que eu bebia e usava droga muito e tinha a mania, a paranoia, que realmente era uma paranoia, nada mais do que isso.
eu fazia mal às mulheres, muito mal, tratava elas muito mal. E explanei para eles que isto vinha do álcool e das drogas. Porque foi eu parar de usar álcool e droga, eu fui morar nos Estados Unidos, um outro país, eu não tive mais atração em conquistar uma mulher para depois dar o pé nela igual eu tinha. E eu parei com isso aos 30 anos. Eu comecei a ter essa paranoia com 20 anos de conquistar as mulheres e dispensar, fazê-las sofrerem. Isso me dava gosto. Na hora que eu descobria que elas estavam apaixonadas, eu dispensava elas. Isso me dava gosto. E eu sabia que eu estava fazendo muito mal a elas. E eu sabia, eu comecei a pensar depois que eu me curei que uma hora ia ter um retorno disso. Uma hora ia ter um retorno disso. E o retorno, no meu modo de ver, foi ter morado em Minnesota, nos Estados Unidos, que era muito ruim, o povo lá muito estranho, lá é muito frio, lá só tem loira de olhos claros, tudo descendente de europeu, e eles são assim, não gostam muito de conversar, é todo mundo muito fechado, e eu fui também, a agência tinha uma filial em Nova York, e eu ficava trabalhando Minnesota, Nova York. Hoje vai ter mais algumas passagens em Nova York, e eu fiquei nesses dois pontos. E eu conheci esta garota Haslin em Nova York, que eu vou contar agora dela para vocês. No dia que eu fui no AA, eu falei toda a minha história e eu fui aplaudido de pé, como eu venci. E na hora que eu fui aplaudido, levantou uma loira linda, bonita, alta, esbelta, tinha cara de modelo, deve ser modelo. E aí ela veio para mim, me chamou de lado e falou: olha, eu tenho uma amiga que é igualzinha você foi, só que ela faz isso com homens. Ela quer conquistar os homens, na hora que eles estão apaixonados nela, ela dá o pé nos caras. E ela falou pra mim assim, ela tá atrás de você, ela sabe quem é você, ela te conhece e ela quer te pegar. E aí eu pensei, eu olhei pra cara da loira, falei, essa mulher deve estar biruta, ela deve ter cheirado a noite inteira, tá de ressaca, tá de paranoia, veio aqui no AA pra discursar a respeito disso aí, que é atenção. E aí ela subiu lá e começou a falar da amiga. E aí ela falou, para todo mundo ouvir, que ela sentou lá no nosso banquinho do AA para falar que ela estava enclausurada na casa que ela estava hospedada, que ela não é de lá, ela é de uma cidadezinha no interior de Londres, da Inglaterra. E ela foi lá porque ela estava passando o final de semana na casa de umas pessoas, de uma família que tinha o pai e a filha só e os convidados. Era festa, 2 dias de festa, e que estava tendo orgia, a festa era uma orgia danada, um negócio satânico, e que estava pesado para ela, e ela foi lá no AA para se desvencilhar disso aí. E aí, mais tarde, eu vim a saber, eu perguntei para ela quem era o pai da Haslin, da garota. Ela falou que era o James Patterson, que é um advogado, o advogado que foi nosso advogado, meu advogado. Então estava muito estranho aquilo tudo, e eu descobri que realmente, depois dessa garota, dessa loira bonita, ter falado para mim que essa Haslin estava atrás de mim, mas ela não disse o nome, ela só falou que era uma garota que gostava de fazer mal a homens. E que só falou do pai dela. E aí eu conheci uma mulher em Nova York, bonita, que era de Londres, que era da Irlanda, que era de Dublin. E era ela, era a mesma mulher do que ela estava falando, que se chamava Haslin. Eu comprovei, liguei para minha mãe em Londres e pedi o telefone do advogado que, quando meu pai morreu, ele que cuidou de tudo. E aí eu liguei para ele, inventei uma desculpa que queria uma fotógrafa, e eu fiquei sabendo que a filha dele era fotógrafa. Ele falou, sim, claro, ela está até em Nova York. Eu falei, qual o nome dela? Ela chama Haslin. Aí matei a pau. Era essa garota que a loira tinha me falado no AA que estava atrás de mim. E eu a conheci sendo assistente de um fotógrafo
fazendo um trabalho, eu sou publicitário, estava fazendo um trabalho em Nova York. Contratamos o melhor fotógrafo de Nova York, que é o Brian Tenskin, e o Brian levou ela de assistente e eu a conheci lá, fiquei assim encantado com ela já no começo. No terceiro dia do trabalho, da campanha por lá, levei ela para almoçar e de lá começamos a sair sem nenhuma pegação, sem nenhuma... Até hoje nós não transamos. Ontem só que eu fiz, no diário de ontem, que eu não aguentei, eu levei ela para o meu hotel em Nova York. Quando eu vou em Nova York eu fico em hotel. E em Minnesota eu tenho casa que está vendendo, já não vende um tempão porque eu quero ir embora para Londres, quero ir embora. E eu levei ela para o hotel depois de nós termos ido jantar. Eu levei ela para o hotel, ela falou, enrolou, e aí depois falou, tá bom, eu vou com você, mas se não for rolar nada, tudo bem. E aí levei ela para casa, levei ela para o hotel, e ela ficou lá, pediu para eu contar uma história para ela dormir, aquele papinho, e aí a gente acabou se beijando, começamos a nos beijar, e aí eu comecei a fazer sexo oral nela. Eu não sabia o que era melhor, se era a boca dela ou se era a buceta dela, na verdade. O sexo oral dela era incrivelmente fantástico. Eu fazendo, a vagina dela era incrível. E aí eu olhava, dava um beijo, ela tinha um beijo que ela mudava a língua de percurso no meio do trânsito, no meio do beijo. Ela mudava, ela tinha um beijo inacreditável. E o sexo oral que eu fiz nela foi tanto quanto bom. O beijo na boca dela, eu beijava a buceta dela, foi maravilhoso. E eu fiquei 2 horas lá, 2 horas. E nem tava afim de transar também, porque já fazem 5 anos e meio que eu não transo com uma mulher. Não transo com uma mulher, que eu não me relaciono com uma mulher. 5 anos e meio. Então eu estava um pouco apreensivo, será que não vou broxar? Será que vai dar certo? E eu falei, vamos deixar para outro dia. Eu tava respeitando ela. E aí, no outro dia de manhã, ela foi... Eu já estava apaixonado nela, já estaria apaixonado nela esse dia, e ela foi fazer o trabalho dela. Ela já começou, nos últimos encontros meu com ela já estava me esnobando já. Eu procurava ela direto, ligava, não atendia, ela nunca me ligava. E eu estava agindo, como falei ontem, com a emoção, não com a razão. A loira já tinha me dito o que ela iria fazer, de como ela era. E eu sabia muito bem como é isso, porque eu fui assim. Então eu estava caindo igual um pato assado lá. Mas a gente, quando está apaixonado, não consegue pensar com a razão. Eu, pelo menos, não consigo. Um homem apaixonado, e foi dessa forma que nós terminamos o café da manhã. Nós fomos tomar um café da manhã na Broadway, que era próximo ao hotel, e ela foi fazer o trabalho dela, foi embora, e eu passei mais uma tarde e ia embora para Minnesota, que eu não queria nunca mais ir embora para lá. E aí fiquei lá o resto do ano todo. Isso daí era na primavera, verão, outono. Era primavera, início de verão. Lá em Minnesota, além de fazer frio no inverno, faz um calor absurdo. E eu queria vender a casa para ir embora para Londres. Voltei para Minnesota, fiquei sabendo lá que o corretor, que não tinha ninguém para comprar, não tinha ninguém, nada de vender. E aí, no primeiro mês lá, sem a Hasley, porque ela morava em Nova York, e ela não ia para Minnesota nunca convidei ela também. Mas se ela quisesse, ela só falar que ou eu mandava passagem ou ela ia facilmente para lá. Nunca tocou no assunto de ir à minha casa.
Eu tinha uma bela casa em Minnesota de 3 quartos, uma bela casa com banheira, hidromassagem e tudo mais. Uma casa de estilo vitoriano. E cheguei lá, fiquei um mês lá trabalhando na agência que eu já não estava aguentando mais. E eu estava achando muito esquisito que o corretor não conseguia vender a minha casa. Tudo bem, eu já achava que o dono da agência já estava no meio, porque ele não queria que eu fosse embora. Eles fizeram um investimento muito alto em mim para eu vir de Londres para Minnesota e para eu ir embora assim. E faziam 2 anos quase que eu estava lá. E eles queriam que eu ficasse por lá, por isso me transferiram, ficou nesse joguete aí de Nova York e Minnesota. Eles viram que eu não gostei muito de Minnesota. Nova York é bem melhor. E aí eu fiquei sonhando com essa mulher, com a Haslin. Eu ligava nada. Só caixa postal, deixava recado, igual um bobão assado atrás, igual um bobão atrás dela. Recados e mais recados, ela nunca retornava. Fui, gravei comerciais, gravei uma campanha para criança que nasce com AIDS, crianças aidéticas, para uma campanha de instituição de caridade. Fiz vários trabalhos legais, que a minha carreira de publicitário estava cada vez mais alta, cada vez melhor. E aí chegando já ao final do ano, ela me ligou algumas vezes, entre o meio do ano e o final do ano ela me ligou. Eu falei com ela algumas vezes e eu disse a ela que estaria indo para a Irlanda no Natal, para Dublin. E que eu falei isso porque ela é de Dublin. E minha mãe mora em Londres, então eu falei, vou armar um esquema para encontrar ela em Dublin. E ela falou, tá bom, quando você chegar lá, eu falei, eu avisei o dia, a data, falei o hotel também. Ficamos marcados mais ou menos de encontrar que ela iria estar lá. E aí chegou essa época do Natal aqui, acabei o capítulo de ontem. E entramos no capítulo de hoje. Fui para Dublin no Natal, muito felizão, peguei horas e horas de voo, muito tempo de voo, uma companhia aérea bem pé de chinelo. Fui embora para Dublin. Cheguei lá cansado, mas cansado, muito cansado, e tinha uma carta. Eu avisei o meu quarto qual que era. Tinha uma carta já dela, assim, já vi que era dela, assinado Haslin, falando que quando eu chegasse para avisar ela que ela iria me visitar. E aí dormi, fiquei lá, quase dormi 24 horas, tão cansado que eu estava. Lá em Minnesota era só trabalho, mais nada. E aí no outro dia eu pensei, eu avisei ela, liguei para ela e avisei, falei que estava lá e que horas ela ia passar, que podia o horário que ela quisesse. E aí ela marcou comigo no final da tarde. E aí eu comecei a pensar, falei, não tenho camisinha, vou sair desesperado para comprar. E lá na Irlanda, em Dublin, teve uma época que só se comprava preservativo com receita médica. E eu tava com isso na cabeça, eu falei, será que ainda tem essa lei? Se não tem, não sei como é que é, porque eu sou de Londres, eu vivia em Londres, eu não vivia na Irlanda, é tudo junto, mas não, são outras leis. E aí falei, vou sair para comprar isso aí, saí correndo, desesperado, fui na farmácia e tinha lá, não precisava de receita. Comprei umas 7, 8 camisinhas, falei, se estourar já tem aqui mais, vou deixar guardado. E aí me preparei, fiquei em casa. E ela tinha marcado comigo para eu esperar ela num café que era bem próximo ao hotel. Fui para lá, ela teve um pouco atrasada. E aí chegou, já comecei a olhar assim de longe, do outro lado eu estava do outro lado da rua, olhei ela chegando para ver realmente se era aquilo tudo, que fazia um tempo que eu não a via. Ela estava mais linda ainda do que já era. Eu não sabia para onde é que eu olhava para ela. Quando um homem está muito apaixonado, ele quer sair fora, ele começa a arrumar defeito na mulher, e ela não tinha defeito. Eu tentava arrumar defeito nela a qualquer hora, mas não achava defeito.
E ela veio, me cumprimentou e falou, vamos tomar um café, vou te levar num café. Ela conhece tudo de Nova York, de Dublin, conhece tudo de Dublin. Eu conheço alguns bares, que eu já fui algumas vezes, mas não. Ela falou, vamos tomar um café por ali. Aí fomos neste lugar e ela disse que falou assim com um jeito meio sensual de dizer, e falou, você sumiu, você não me procurou mais em Nova York. E aí eu mesmo comecei a pescar, comecei a perceber tudo aquelas jogatinas dela lá que eu fazia com as mulheres. E aí eu não ia dar isso tudo de mão beijada para ela. Eu comecei a entender a cabeça dela, a paranoia dela. Isso é uma paranoia que eu já tive. E aí eu comecei a contornar o assunto por outro lugar. Eu estava realmente apaixonado nela. Mas eu entendi a cabeça dela. Eu não podia dar a bola para ela cravar na minha cabeça. Eu tinha que ir entendendo ela. Então eu falei assim, mas tá muito trabalho, muitas festas em Minnesota. Comecei a ir por outro lugar. Eu olhava na cara dela, eu via o olho dela arregalado de raiva, de eu não estar puto. Por dentro eu estava morrendo de bravo, mas joguei de outra forma e eu vi que ali estava a saída. Eu me mostrei contente, lindo, leve e solto. Tava na minha, tava tranquilo. E ela ela tinha uma mão comprida, a mão dela era perfeita, os dedos longos, impressionante aquilo. E ela mexia com a mão, era charme puro. E dali eu só bebo água. Ela começou a beber gin tônica foi com gin. Não sabia nem onde é que ela estava mais. Já era mais ou menos umas 9 da noite. A gente trocou o lugar, fomos num pub. Aí eu só estava ali no pub, eu comecei a tomar refrigerante. E ela mudou a bebida, só bebia. E eu comecei a lembrar das minhas épocas antigas, que se fosse há 6 anos atrás eu já ia arrumar uma confusão, vocês já sabem. Eu ia dar um murro na cara de um cara, já estava muito bêbado, já ia arrumar uma confusão danada, já ia começar a xingar ela, já ia começar a maltratar ela. Ixi, o bicho ia estar pegando. E eu vi que eu realmente estava frequentando ali os lugares que até já fui Tava tudo normal pra mim. E aí já comecei a pensar no que ia acontecer no meu hotel. E aí acabamos ali, já tava dando a hora, já tava meia-noite. Na Irlanda, 00:30 fecha todos os bares, todo mundo tem que ir embora. E aí meia-noite por ali, a gente saiu. E aí eu falei, por dentro, tava morrendo assim de raiva. Falei, vou ter que falar essa. E aí eu falei pra ela, então, muito prazer te encontrar aqui em Dublin, foi incrível te ver, mas acho que você não vai poder ir pro meu hotel, né? E ela falou, por que não? Você não pode receber hóspede? Aí ela falou, não, eu posso, mas eu acho que o seu pai, essas pessoas lá... Não, mas eu já avisei a eles, pode ficar tranquilo. Então meu jogo deu certo. E aí fomos nós dois pro meu hotel, pro meu quarto. Ela chegou lá, avisou, parou na recepção, ligou para casa do pai para avisar que ela não iria voltar a casa. E aí nós subimos pro meu quarto, elevador, todo espelhado. A gente começou a se beijar já no elevador. Vocês devem entender bem isso, um casal assim. A gente começou a se pegar no elevador, fomos
para dentro, fomos pro quarto. A gente transou, depois de 5 anos e meio que eu não transava. A gente transou a noite toda, ali, a gente chegou lá 1h da manhã, transamos até as 5, 6 horas da manhã, sem parar. Ela tinha o cabelo dela era muito cheio e era volumoso, e ela jogava, ela quicava em mim, ficava quicando em mim, em cima de mim, e eu via aquele cabelo dela, parecia cena de filme de terror, mas estava bom demais, ela ficava balançando o cabelo, e parecia que eu estava na Disneylândia, e ela cavalgando, ela era mais saltitante do que cavalgadora, ela saltitava, gostava de saltitar, e foi gemendo, aquela mulher gemendo, tava assim, eu nem sabia mais onde é que eu tava. Aí nós dormimos umas 5 horas da manhã, sexo oral para tudo que foi lado, 69, tudo que vocês podem imaginar. E ela, para uma garota de 25 anos, 26 anos, tava entendendo de tudo. E acordamos no outro dia, ela acordou, já estava de roupão, não tinha tomado banho, e ela não quis fazer nada, não tinha roupa, e aí a gente já foi para tomar o café, e ela foi na frente, chegou no elevador, olhou no elevador e falou: tô horrível, queria tomar um banho. Eu falei: você não tá horrível, não tá tão horrível assim. Ela tava maravilhosa. E aí eu não quis dar o braço a torcer. A partir de agora a minha tática é essa. E ela falou: pô, tô tão horrível assim. Falou: tô tão horrível, não tô tão horrível assim. E ficou um pouco brava já. Já ficou um pouco brava. Já era tum, deu toma. E aí nós tomamos café e ela foi embora para casa do pai. Foi embora para casa do pai. E eu falei: eu não sei se eu vou encontrar essa mulher mais. E a vontade era de encontrar ela todos os dias, de passear de mão dada com ela na Irlanda, na Europa toda, de ficar com ela o dia inteiro, a noite inteira, todos os dias. Essa era a minha vontade. E aí foi chegando próximo ao Natal, eu fui para Londres passar o Natal com a minha mãe, porque foi nosso segundo Natal sem meu pai. E aí fui para lá junto com ela, foi uns primos, foi o ano e meia festa, foi bem legal. E comecei a pensar, falei: pô, tô aqui com a minha família, tenho uma namorada linda irlandesa, e nós podemos assim não estar praticamente já cravado que a gente está namorando, mas a gente é namoro, não tem outra coisa a não falar que é namoro, não podemos falar que não é namoro. E eu não liguei para ela, fiquei torcendo, comendo unha para ela ligar, não ligar. Eu peguei e liguei, deixei um recado de Feliz Natal, e depois no dia seguinte só ela me ligou para dar o Feliz Natal, e eu vi que ela queria me convidar tinha alguma festa de algum amigo para o Ano Novo, uma festa que um amigo iria dar, que eu vi que iria ter esse caso aí, e seria na Irlanda. E aí passei o Natal com a minha mãe, minha irmã, meu primo, mais alguns primos, e foi incrível lá. E eu reservei o mesmo hotel, já anunciado o Réveillon desse amigo dela, já reservei um outro quarto naquele hotel, mas melhor ainda, já pensando em tudo que poderia acontecer, já reservei outro hotel, já assim de cara. E aí a minha irmã falou assim pra mim, ela já matou a charada antes de mim, ela falou assim: isso aí é mais uma punheta cara que você vai bater lá nesse hotel. Porque o Hotel Constance, se alguém for ou conhecer, fique de olho, porque o Hotel Constance em Dublin, na Irlanda,
você paga, se você desistir da sua reserva, da sua diária lá, você paga 100%, eles não te devolvem o dinheiro. Eu gastei lá uma diária $700, $700 a diária. E aí eu comecei a conversar com ela entre o Natal e o Ano Novo, já vi que ela não estava tão de acordo assim em me convidar para a festa. Eu achei que ela comentou da festa porque quisesse que eu fosse, e não aconteceu isso. Não foi, ela não me chamou para a festa do cara. E aí eu falei, reservei o hotel e agora vou para lá. Fui para lá, fiquei para lá, como a minha irmã disse, fiquei olhando, lembrando os lances dela e tocando punheta, só pode. Era mais ou menos por aí. E lembrei, comecei a ler, quando você está sozinho assim, numa data tão importante dessa como o Ano Novo, no primeiro dia meu e dela em Dublin, que nós saímos, fomos a um café primeiro e depois num pub. Neste pub, ela tirou uma máquina fotográfica do bolso, máquina fotográfica descartável, dessas que você compra numa banca de jornal. Ela tirou, começou a me mirar assim, mais ou menos na mesa e tirou uma foto de mim. Eu achei estranho aquilo. Perguntei para ela, o que é isso aí? O que você vai fazer com a foto? Mas brincando. E aí ela disse, não, eu só estou fazendo um teste. Ela é fotógrafa. Quem não sabe, ela é fotógrafa. E eu pensei, ela falou, só estou testando a câmera. Pode ficar calmo, não tem problema. Eu só estou testando a câmera. E guardou a foto. E ela disse que essas câmeras, as fotos são muito ruins, as câmeras descartáveis. Mas que ela estava testando foi o pedido de uma marca. E eu fiquei o Réveillon no Hotel Constance em Dublin, passando a noite lá de fogos, passei por lá. E não liguei para ela, não deixei recado, ela também não ligou, fiquei comendo os dedos. Eu falei, só vou ver essa mulher agora no meio do ano, em Nova York, em algum outro lugar. Voltei para Minnesota, contrariamente, como sempre acontece comigo, eu não queria voltar. Mas fui embora para Minnesota porque tinha algumas coisas a resolver, a venda da minha casa. Se vendeu, eu estou de volta. E aí eu cheguei lá, os caras não conseguem vender, não conseguem. E eu fiquei um dia na minha casa, fiquei um dia por lá, fiquei um dia na minha casa, um dia inteiro. Fiquei sentado na frente da casa que tinha lá uma placa de vende-se e o telefone do corretor. E aí no final da tarde passou um casal assim, falou assim para mim, moço, o senhor quer ver, o senhor está vendendo a sua casa bonita, aconchegante? Eu quase abracei eles, eu falei, sim, eu estou vendendo. E aí eles entraram, conheceram a casa. Foi assim, para a vida de um publicitário igual eu, que fica escolhendo casais e mais casais em campanhas de cosméticos, de tudo que você possa imaginar, de venda de carro, de casais de carro. Eu nunca imaginei um casal daqueles, um casal bonito, jovem, bem apresentável. Nunca imaginei um casal daqueles a montar uma campanha de venda de um imóvel. E eles chegaram e bateram o martelo dia 2, estava marcada a venda, eles assinaram o contrato dia 2 de fevereiro. A minha casa seria vendida dia 2 de fevereiro. E eu cheguei na agência assim, feliz que ia embora. E eles já estavam sabendo, porque o corretor era como parceiro deles, eles não queriam que eu vendesse a casa. E eu não estava nem aí para pedir demissão e ir embora. Sabendo que eu iria embora, eles me arrumaram uma campanha em Nova York. Eles são muito espertos.
me arrumaram uma campanha em Nova York. Eu falei, se eu for a Nova York, eu não volto aqui em Minnesota nunca mais, porque a minha casa está à venda e é só eu passar uma procuração para um advogado, o cara assina e tchau. E tudo bem, fui fazer a campanha em Nova York, os caras já sabiam que eu não voltava mais lá. Que aliás, a Fitzpatrick é o nome da agência, que tem a filial em Nova York, uma das maiores dos Estados Unidos. Os caras começaram muito bem comigo, mas foram uns filhos da puta danado. Vou contar mais deles. O mundo capitalista é problemático. E aí fui para Nova York fazer uma campanha que também daria para encontrar a Haslin por lá. Fui feliz, já pensando nela, pensando em tudo, um cara apaixonado. Cheguei em Nova York, comecei a trabalhar e conectei ela e nada, não atende. Deixei recado, deixei um recado. Falei que estava em Nova York trabalhando e que se ela estivesse por lá, quisesse me encontrar, para me ligar. Depois de alguns dias ela ligou e falou pra gente se encontrar num lugar tal. E eu falei assim, pô, essa mulher tá comandando, né? Essa mulher tá me comandando, cara. Ela tá na frente, ela atende na hora que ela quer, ela liga na hora que ela quer e eu respondo tudo dela. Ela tá comandando. Não é assim que a banda toca. Mas tudo bem, tenho que entender também, porque pode ser uma paranoia minha de, por exemplo, eu acabei tava no estado de Minnesota, tô infeliz pra caramba, o meu trabalho, eu tô reclamando de barriga cheia, porque o meu trabalho é uma das maiores agências do mundo, eu tô bem requisitado pra caramba no meio publicitário, ganho um bom salário, eu trabalho em Nova York e Minnesota, venho pra cá toda hora, tô reclamando de barriga cheia e tô descontando na garota. Ela pode estar com algum trabalho, pode estar com algumas outras coisas. E aí me veio na cabeça alguns pontos de o porquê que esta mulher, essa insegurança minha, o porquê que esta mulher, Haslin, veio atrás de mim me procurar. Tudo na vida tem um porquê. E tudo tem uma causa de ação e reação. Tudo tem ação e reação. Então, por que ela veio atrás de mim? O que ela quer com isso? A primeira coisa, já que eu estou assim, noiado com a agência Fitzpatrick, eu achei, pô, esses caras arrumaram um esquema com ela, com a Haslin, a agência, falou, fisga esse cara aí porque ele tem que ficar em Nova York, ele tem que ficar nos Estados Unidos, porque a gente trouxe ele de Londres com um preço muito alto e ele está indo embora, ele é um baita publicitário e ele quer ir embora da agência, quer voltar para Londres, então segura ele aí. Esta foi a primeira alternativa que eu tive com ela, montei na minha cabeça. A segunda alternativa foi de que ela estava interessada na minha fama de publicitário, porque é verdade, eu tenho um certo nome já nos Estados Unidos, por já vindo de Londres, ser premiado e estar trabalhando há 2 anos na Fitzpatrick, já tenho meu nome, já ganhei prêmios e mais prêmios por algumas campanhas famosas. Então ela quer pegar a fama de ser uma fotógrafa que trabalha com Ted Thompson. Pode ser por aí. Ela está querendo galgar uma carreira e eu sou uma escada para ela. Esta pode ser a segunda passagem para ela se dar bem. Ela está pensando financeiramente. E aí eu falei assim, pô, eu vou apostar na segunda, vou apostar dinheiro na segunda, porque a primeira é teoria da conspiração, achar que os caras da Fitzpatrick querem me pegar de todas as formas. Não é ela mesmo, é a garota que quer crescer, só pode, não tem outra coisa. E a terceira que eu pensei assim um pouquinho, mas já esqueci, é de que a vida nos proporcionou aquilo ali, que tudo foi coincidência, que aquela loira falou, foi coincidência dela ter achado que essa mulher que ia me encontrar, uma loucura da cabeça dela.
e a gente se encontrou, eu me apaixonei nela por circunstâncias da vida, pela vida, pelo normal que a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida me proporcionou a ela, e é isso que aconteceu. Mas eu cravei a segunda, que ela estava interessada na minha fama de publicitário e diretor de arte, que ela queria, e também aumentou o nível disso daí pelo livro que ela está lançando. Você já sabe, ela vai lançar um livro de fotos, e então pode estar aí também o grande foco dela em querer ganhar com isso. Mas aí eu penso de um outro lado também, porque é uma loucura dos homens ficar falando que a mulher é interessada no dinheiro, que as mulheres são interessadas no dinheiro, sendo que nós homens nós que damos o aval para elas, então para elas ganhar o dinheiro. Se nós dermos o mesmo espaço para elas conseguirem ganhar o dinheiro delas, elas vão atropelar a gente. Então nós não podemos falar para elas, podemos nos falar que elas estão afim do nosso dinheiro, porque não, só a gente dá espaço para elas, nós homens dá espaço para as mulheres, elas vão bater de frente com a gente. Então não podemos falar que elas estão interessadas no nosso dinheiro. Então eu fiquei ela estava interessada em fama, em querer pegar uma fama através de mim. E aí ela ela me retornou, deixei um recado, ela me retornou e marcou de encontrar comigo. Eu estava por lá, já estava no hotel no Sorro, um hotel 5 estrelas, a campanha estava indo de vento em popa, o trabalho estava bem legal. E aí marquei de encontrar com ela viria até mim. E aí nos encontramos, conversamos mais um pouco e, preste bem atenção, na mesa que a gente estava eu e ela. Na mesa ao lado tinha um casal. De repente eu olhei assim pro lado, tipo olhar pro banheiro, veio um flash na minha cara, um flash. Olhei, era um cara que estava do lado com um telefone e uma outra mulher lhe pediu desculpa, falou: aconteceu do nada. E aí ela olhou pro cara, a Heslin olhou pro cara que tirou a foto da mesa ao lado e olhou assim, deu uma filmada nele. Eu falei: o que está acontecendo, cara? O que é que está acontecendo? Eu não sei. Ela tira uma foto minha lá em Dublin, no pub, assim, da minha cara, e agora aparece um cara. E aí era uma desconfiança boba, porque o cara sabia que eu era famoso, que eu era publicitário, o cara era de um jornal famoso de Nova York, e saiu no outro dia saiu na capa deste jornal, publicitário Ted Thompson com a sua assessora, sua fotógrafa Heslin. E aí eu falei, aí tá começando a dar história, começando a dar o burburinho que ela queria. E aí no final desse caso, dessa nossa reunião, ela me convidou para o lançamento do livro dela. E eu já estava esperando que ela não iria me convidar, que já ia ser agora, daqui 3 dias, 4 dias. Eu já estava esperando que ela não ia me convidar, meu coração assim acelerando. Eu quase recusei para assim, a gente nem se beijou esse dia, nem nada. E ela me convidou, falou: vou te mandar o convite para você ir na festa do lançamento do meu livro. Quero muito que você esteja lá. E aí, nesta semana que eu vi que o cara era um fotógrafo do jornal, que saiu a foto na capa de cultura minha e dela, da Heslin. E aí eu fiquei em casa, fiquei no hotel, trabalhei essa semana lá, e cheguei no dia, fui para a festa de lançamento do livro dela. Cheguei sozinho, de smoking, na fina estampa. Entrei, foto paparazzi para tudo que era lado, eu não estava vendo ela. Fiquei olhando, muito cheio, muita bebida. E aí eu olhei uma parede toda
pelo menos eu encontrei, eu não estava achando ela ainda, não tinha achado a Haslin na festa, mas olhei a parede toda de fotos dela, de como estaria o lançamento do livro, que uma parte seria uma exposição das fotos dela. E aguarde amanhã pra gente seguir daqui. Amanhã talvez vai ser o último capítulo. Os autores ingleses são perigosos. Vamos ver. Viu como o meu astral melhorou com a Haslin, né? Eu sou outra pessoa agora. E eu troquei a minha tática com ela. Ô Irene! Tá gostando de mim agora, Irene? Você era brava comigo, Ted? Tá curtindo, né, Laila? Tá curtindo o Tedzão aqui, né? É, Gisele, tá curtindo o Ted. É isso aí, Deta. Só não sei se a mulher que eu tô atrás está apaixonada em mim, viu, Deta? Ô, Irene, eu sou o Ted. O Marcos. Eu não sei se existe Marcos aqui. Existe Marco. O Marco chega daqui a pouco. É, Laila. Se você quiser eu te passo meu telefone, Laila. Vamos marcar em Nova York, Dublin. Curte Dublin? Vem pra Dublin me encontrar. Oi, Irene. Que legal, várias frases. É. Vamos ver o que vai acontecer, viu? Não percam amanhã, hein? Não percam amanhã. Pô, Laila, aí você abaixa a minha bola, hein? Você acha que ela não tá apaixonada por mim, Laila? Ah... Você acha, Laila? Você acha que eu chegando de smoking na festa de lançamento do livro dela não vou ganhar ela? Não é possível. A imprensa toda de Nova York, do mundo todo, tá lá. Cheguei nos trinques lá, ó. Cheguei, ó. Gravata borboleta. Ó. Viu, né? É isso aí, Deta. Também acho que eu vou ganhar. Pelo menos uma noite eu vou ganhar. Pelo menos essa noite aí vou fazer um sexo oral bonito nela. Ô Gisele, a minha história acaba amanhã ou domingo. Acho que vai acabar amanhã, viu? Então, como eu falei a vocês,
Ô, Laila, eu fico com ciúmes dessa história aí de chamar o Marco, viu? Pô, vocês nunca querem conversar comigo? Tô conversando aqui numa boa. Tô apaixonado por ela, ô Irene. Não, ô Gisele. Você não tá acompanhando a história, Gisele. No capítulo de ontem eu já andei de 4 por ela o tempo inteiro. Andei de 4 por ela. Então, um beijo a vocês, eu vou chamar o Marco. Até amanhã. Espero vocês amanhã, hein? Acredito que eu mudei a minha imagem com vocês. Eu espero vocês amanhã pra gente seguir o final dessa história. Vem amanhã, tá bom? Vem amanhã, vem amanhã, vem amanhã. Tchau. Vem amanhã. Ê! Como? Vem amanhã. Ah! Yeah! Ted! Falem, meninas! Este é Marco Enzo que vos fala. E o Ted é chato pra caralho, Ted. Ted é chato pra caralho. Bem-vinda, obrigado. Oi, Irene, beijo. Obrigado pelos comentários no YouTube, Irene. Você sempre simpática. Muito obrigado. Deta, Gisele, Laila, Dó, todas vocês. Nilzinha, a incrível Nilzinha. Luciana, a incrível Luciana. A rainha de... como que chama aí? Magé, rainha de Magé. Ô, Deta, meu nome é Marco. Então, Deta, a gente não acabou a história ainda, hein? Quem falou que esse cara não vai fazer merda amanhã? O Ted. Quem falou que ele não... Quem falou que ele não faz merda? Você viu a cara de doente dele? Luciana, beijo. Então, ô Laila, eu tô junto. Ô Laila, eu falei pra vocês, eu tô junto na história. Desde do livro passado eu não leio nenhuma página a mais. Tô junto com vocês aqui. Firme e forte. Pô, a Gisele tá negativista, hein, Gisele? O cara já melhorou bem já, meu. Pô, o Ted já tá forte, tá bem. Pode fazer uma merda grande. Um beijo a vocês. Amanhã o Instagram nos desliga agora em 20 segundos. Um beijo a vocês. Amanhã
Até lá, beijo, beijo, beijo. Eu, Marco, um beijo a vocês. Até amanhã.